Paz de Cristo, vamos fazer um estudo que na verdade não é apenas aqui é apenas o início, um estudo sobre a questão dos querubins, os anjos, querubins, serafins e a relação com o Apocalipse, onde a gente vê as 4 criaturas no Apocalipse e a relação de tudo isso com os eleitos, os 144 mil que a gente vê ali no Apocalipse. A Bíblia tem muita simbologia. Se nós tivermos olhos para a gente ver e buscar e entender pelo Espírito, a gente vai ver que a Bíblia, desde o Gênesis, na verdade, já fala sobre o reino de Deus, não só o reino de hoje, mas o reino vindouro, e como os eleitos vão participar e julgar o mundo, assim como Cristo falou, como Paulo falou. Interessante, os querubins no Éden, a gente vê Gênesis 3, os querubins guardando ali a árvore da vida, o Éden, com a espada flamejante. Novamente a gente vai ver querubins apenas quando se refere ao tabernáculo, e a gente vai ver no Santo dos Santos, ali perto ali da Arca da Aliança, vai ver nas cortinas do tabernáculo, do templo também. A gente vai ver serafins no livro de Isaías. A gente vai ver serafins no livro de Isaías 6, se não me engano. Vai ver querubins em Ezequiel, as 4 criaturas, e a gente vai ver muita ligação de tudo isso com as 4 criaturas, os 4 animais no livro do Apocalipse. Tem também um pouco disso no livro de Daniel, que faz parte disso tudo. E eu queria mostrar aqui, até para apenas como objetivo de mostrar que não vem de mim basicamente, mas tem 2 websites ou 2 conteúdos. Um é esse site que eu coloco aqui, na verdade traduzido, ele é em inglês. É um grupo que eu estou fazendo estudo com eles, na verdade estou participando com eles de estudos, e eles estão vendo inclusive agora o livro do Apocalipse, entre outros, todos os dias, eu não participo de todos os dias, o livro do Apocalipse, que eles estão dando às sextas e aos domingos, mas que eu queria mostrar aqui. Se a gente vê, por exemplo, nesse estudo aqui, Apocalipse 4, a gente vê que são algumas coisas bastante interessantes que, inclusive, eu tenho aprendido. A gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco também durante o final dos estudos deles. Nesses estudos do Apocalipse, que também, não só eu, todos que estão participando, têm a capacidade, a abertura de compartilhar algo ao final. Então é uma boa troca de experiências e tenho aprendido bastante, até no linguajar deles. Algo que eles falam aqui, por exemplo, veja aqui, falam que o céu é o reino do Espírito, onde Cristo e seu Pai habitam dentro de nós. Isso está realmente certíssimo. A gente vê isso no livro de Efésios, onde nós estamos nas regiões celestiais, já desde agora, inclusive. Livro de Hebreus também. Enfim, voltando aqui esse tópico, né, do Apocalipse, dos querubins, dos anjos, a gente vai para alguns pontos aqui rapidamente. Vamos ver aqui o próximo. Vamos ver aqui rodas, né? Então Cristo cavalga sobre as rodas dos querubins. Ele vem em uma nuvem, né? Só. Claro que a tradução às vezes não está perfeita a linguagem aqui no português. Os querubins, as rodas com os querubins e a nuvem são todos tipos e figuras da mesma coisa. Eles são todos figuras daqueles que são testemunha dessas coisas de Cristo, né? E vai falar aqui onde as nuvens são mencionadas nas Escrituras, vai falar aqui de Daniel, Ezequiel, muita ligação com Ezequiel 1,
Ezequiel 10, ali os querubins, as 4 criaturas que em Ezequiel 10 há a revelação direta de Deus falando que são querubins. Vamos aqui para o próximo ponto que eu estou vendo ali nas minhas notas, né, para a gente também não ir pelo documento todo, porque tem algumas outras coisas que eu vou falar aqui. Então, vamos aqui. Então, vimos que uma porta aberta no céu significa um conhecimento aumentado da revelação de Jesus Cristo, né? Porque no Apocalipse a gente vê uma porta aberta no céu aqui, Apocalipse 4. Então, certíssimo, eles têm bastante revelação da palavra de Deus, né? Eles usam a Bíblia toda, tem revelações lindas, inclusive. Eu estou falando aqui porque inclusive foi uma experiência muito bonita há 2 anos atrás, quando estava buscando algo na internet. Acredito que Deus me levou ao website deles. Desde então tenho participado dos estudos. A parte do Apocalipse deles é muito parecida com o estudo do Apocalipse que eu tinha feito aqui no canal, inclusive. Então, isso realmente testifica bastante. Não é muito, é muito difícil realmente achar um grupo que tem essas revelações da palavra de Deus, que busca pelo Espírito. Eles participavam de uma igreja, um grupo que, como a maioria de nós, inclusive, cada um no seu tempo e da sua forma, é claro, participavam de uma determinada igreja, saíram. Tem pessoas que tinham liderança alta, pastores, inclusive. Enfim, aos poucos espero até poder trazer mais. Existe a possibilidade de que eu estou buscando ao Senhor no momento, inclusive, de fazer tradução de estudos deles, né, mas é alguma coisa que eu estou buscando e não estou ao certo. Como todo grupo, não necessariamente eu vou concordar com tudo, mas o objetivo não é esse. Mas posso dizer que praticamente ali tudo que eles falam tem realmente embasamento bíblico. Muitos poderiam dizer que é uma seita realmente, porque vai de encontro a tradições religiosas. Inclusive podem dizer isso de mim também. E não me incomodo, porque à medida que a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai se afastando do que é engano. Mas enfim, veja só, o céu não é uma localização geográfica, é um reino espiritual no qual já estamos, se estivermos em Cristo. Estar no Espírito, ouvir uma trombeta são as mesmas frases usadas para introduzir o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, os julgamentos de Deus. Então, eles têm muita revelação, falam muito do reino de Deus em termos onde vamos reinar com Cristo, seremos reis e sacerdotes, e essa toda a ligação dos querubins, que eu vou fazer, inclusive, essa pergunta que a gente vai responder nos estudos, né? Realmente, será que seremos como esses querubins? Jesus até falou que seremos como anjos. Em outro estudo deles aqui, que eu coloco aqui, vou falar diretamente sobre os 4 animais, não apenas esses aqui que eu estou mostrando aqui, tem muito mais sobre isso. Falam em outros estudos muito mais sobre esses temas. Vamos aqui. Veja só. Estes são aqueles que guardam o caminho da árvore da vida, falando dos querubins. Aqueles com olhos espirituais para ver e ouvidos para ouvir, acabaram de ver uma porta aberta no céu. Está ligado ao Gênesis 3, 24. Gênesis 3, no verso 24. Esta porta aberta no céu é uma porta que nos revela as próprias coisas celestiais. Então, são aqueles que vivem, basicamente as 4 criaturas, os 4 animais, são aqueles que em Cristo vivem e obedecem aos mandamentos de seu Pai. Então isso está certíssimo, onde fala que Deus vai mostrando as coisas desde o início, inclusive do Gênesis, e a gente vai tendo a maior revelação à medida que a gente vai lendo outras passagens bíblicas, e a Bíblia vai mostrando isso, né? Porque se a gente tem essa revelação, a gente vai vendo que as coisas não são por acaso.
Os querubins, ali em Gênesis 3, no tabernáculo, no templo, Ezequiel, Daniel, Apocalipse, tudo isso está mostrando uma história onde Deus quer nos chamar, né, para reinar com Ele. E se realmente Deus quer mostrar a igreja, os eleitos, em uma situação de elevação, a Bíblia usa essa tipologia, muitas vezes de um animal, né, ou de 4 criaturas, né, os reis, como o leão, o rei da selva, como o boi, o rei do pasto, um animal domesticado, como a águia nos ares, e como o próprio homem, que é o rei de tudo, inclusive nesse mundo terreno. Então a Bíblia usa dessa simbologia, que inclusive se refere a Cristo, né, até os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que falam de tudo isso também. E nós, como Cristo, que somos também, a Bíblia fala disso, no Novo Testamento, né, nós somos Cristo, né, somos a imagem de Cristo, e Cristo vai vir, que na verdade é a igreja vindo com Cristo para reinar e julgar as nações. São todos esses temas que a gente quer mostrar nesses estudos, né, que eu acho belíssimo. Eu acredito que é um tema belíssimo. A gente vai ver vários detalhes aqui, é só realmente uma introdução sobre isso. E eles falam também nesse próprio estudo aqui, onde ali no livro de Ezequiel se mostra como o trono de Deus. Então são revelações que ali Ezequiel participou, como Ezequiel tendo sido arrebatado. Veja só, João, no livro do Apocalipse, que são tipologias e tipos do crente, não só no futuro, mas como agora, nós sermos arrebatados em espírito, né, pelas revelações de Cristo, estarmos reinando com Ele, como falei, não só no futuro, mas agora também, e muito mais até no futuro. E outro site que eu menciono relacionado a isso é esse site do Aleph Beta. Já é um grupo que são judeus. Isso que também é incrível, né? Judeus tendo, assim, dentro do possível, dentro da limitação deles de usar apenas o Antigo Testamento, de ver tudo isso, ou alguma dessas coisas, porque mesmo ali com o Antigo Testamento, veja só, nesses sites aqui, ou nesses estudos aqui, que eu estou mostrando aqui rapidamente, eles normalmente cobram não sei se 15, 20 dólares. Já fiz a minha inscrição antigamente, passei mais ou menos um ano e teve muito conhecimento, muito enriquecimento para mim, e foi de muita valia para mim, porque da forma como eu estudo, não indico realmente para qualquer um, para virar um judeu, tem esse perigo, mas para quem realmente estuda e sabe discernir os fatos, pode ser muito interessante, já que nós cristãos não temos tanto conhecimento do Antigo Testamento, tem muita coisa valiosa, né? Aqui ele vai aquelas passagens do Antigo Testamento, da Torá, onde Deus vai se apresentar, né, no Shema, escute Israel, Deus é um, obedeça os mandamentos, né, ame a Deus de todo o seu coração. Então ele vai mostrar nesses estudos, não apenas nesse aqui, como outros aqui, como aqui, esse aqui, por exemplo, essa palavra aqui, tzitz, ou algo parecido, né, tzitz, que é aquela franja que eu vou ter um slide aqui, já eu vou mostrar um pouco disso, aquela franja que os judeus ainda hoje usam, né, que eles colocam os mandamentos de Deus para não esquecer. Eles falam, inclusive, aqui, e a ligação com asas, né, porque, inclusive, em Números, as vestes, onde fala sobre isso, fala de asa, né, essa borda. A palavra no hebraico, na verdade, é asa,
né? Então veja só que a Bíblia ela vai em pequenos detalhes, e muitas vezes em grandes detalhes, vai mostrando toda essa ligação, inclusive das vestes do povo israelita, dos sacerdotes também, essa ligação com anjos, né? Pela questão de roupa branca, questão da borda se chamar inclusive de asas. Então é isso que a gente vai explorar nesses estudos, sempre tendo em mente o livro do Apocalipse, onde a gente vê anjos, né, vindo e julgando, onde o Apocalipse mostra as 4 criaturas, o lado bom, né, ligado aos 144 mil, são os eleitos, onde antes de chegar a isso, veja só, a Bíblia vai mostrando isso no início do Apocalipse, mas para chegar a isso, a gente tem que vencer o quê? As bestas. Né? Veja só o contraste entre as 4 criaturas e as bestas, que a gente vê ali no Apocalipse, ali a partir do capítulo 9, por ali, né? 9, 10, 11, 12, 13. Depois a mulher também, Apocalipse 16, 17, 18, ali montada numa besta. Então todos esses temas são bastante importantes e mostram verdades espirituais que não são, veja só, não são necessariamente novas na Bíblia, já estão desde o Antigo Testamento. E é essa a beleza que a gente vai querer mostrar aqui nesse estudo desde o início. Aqui é só uma introdução, vão ser vários estudos, sempre indo no livro do Apocalipse também, né? E a gente passa aqui para o próximo slide. É claro que já os meus slides, né, onde a gente vai ver esses estudos. Vou tirar várias coisas desses 2 grupos, né, que eu acho que é importante. Posso voltar até a falar sobre eles. Né, o Aleph Beta e o IWWB, outro grupo que eu participo de estudo deles quase diariamente, quando eu posso, claro. Que significa era e será, né? São atributos de Deus e de Cristo, que inclusive fala no Apocalipse. Então, veja essa outra coisa, a palavra anjo, mesma palavra para mensageiro. Veja só, todos os pequenos detalhes que a gente vai ver que Deus vai se mostrando, se revelando, e revelando o propósito dele para realmente aqueles fiéis que têm olhos para ver. Tanto no hebraico como no grego, a palavra anjo é a mesma que mensageiro. Inclusive, muitas vezes, onde no Antigo Testamento se traduz como anjo, fica até essa questão, é um anjo mensageiro. Existem passagens, inclusive versos muito próximos, onde é bem claro que se está falando de uma pessoa em um verso logo depois, anterior, é bem claro que está falando de algo celestial mesmo, né? Então isso se confunde, né? O próprio livro de Malaquias, né? Malaquias, pegar o nome Malaquias, né? É um mensageiro de Deus, está ligado a isso, é um mensageiro, é um anjo, né? Inclusive é o último livro da Bíblia, né? Que fala da vinda de Cristo e tudo. Não por acaso, não por acaso. Tem o Éden, como a gente viu, os querubins, a espada flamejante, o templo, o tabernáculo, ali nas cortinas, ali no Santo dos Santos. Isaías no capítulo 6 também. Isaías, a palavra serafins ali, que está ligado às serpentes do deserto, é algo que queima. Muito importante, muito interessante isso. Ezequiel, as 4 criaturas, os querubins. Daniel, que tem muita questão de anjos, tem os 4 animais ali, Daniel 7. O Apocalipse que junta tudo isso, né? Então tudo está ligado à separação e encontro, né? Porque o Santo dos Santos é o lugar do encontro de Deus que fala entre os querubins. Até um dos estudos ali do site falava sobre isso e a gente não foi em detalhes. Os anjos que separam com essa espada flamejante, que a gente vai ter que falar sobre isso. O que é isso? A espada de 2 gumes? E a gente vai responder essa pergunta. Fala dos julgamentos para a gente entrar na presença de Deus, né, ligado ao fogo. Veja só que os serafins de Isaías tem ligação com fogo. Então, sempre no contexto que aparecem os anjos, a gente vê o contexto que é julgamento. Interessante, né? Por quê? Porque isso. Isaías, o cativeiro ali do norte de Israel, de parte de Judá também. Ezequiel, julgamento. Daniel, julgamento. Apocalipse, muitos julgamentos. Fogo, o inimigo ali no meio de tudo, né? E o Éden. Por que tudo isso? Rapidamente a gente vai já fechar aqui essa introdução. A gente vai já terminar essa introdução,
Mas uma coisa que inclusive o Aleph Beta, que são judeus, né, eles têm bastante conhecimento do hebraico, tem muita coisa ali que eles conseguem desvendar, embora com um véu ainda sobre eles, de não entender bem o que significa. Mas veja só, em um daqueles estudos, ou em alguns daqueles estudos, eles falam sobre algo bastante interessante. Na verdade, um pedacinho de algo, mas veja só, a palavra, ou a raiz dessas palavras aqui, querubim, ou querube, no singular, querubim é mais o plural, a palavra bênção, a palavra primogenitura, todas essas três palavras utilizam apenas 3 letras. O querube, né, usa o kaf, o resh e o beit. Deixa só o querube aqui. Aí a bênção é basicamente o reverso, só porque essa letra aqui, é claro que não era nem no hebraico original, mas ali após a Babilônia, que se introduziu esses tipos de caracteres no hebraico, com até uma ligação com o aramaico, por causa ali do cativeiro. Essa letra Kaf aqui, ela tem uma grafia diferente ao final que está aqui, mas é a mesma letra. Veja só, então a palavra querube, ou querubins, né, a raiz, a própria palavra, são as mesmas letras aqui invertido na palavra bênção, né? O beit vem aqui para o início, na bênção, o resh fica aqui no meio a mesma, e o kaf aqui vem para o final na bênção. E primogenitura são as mesmas letras aqui trocadas. E interessante disso que no Aleph Beta, alguns estudos, inclusive ele fala sobre isso. Veja só, a bênção da primogenitura, veja só, a bênção da primogenitura, ela é guardada pelos querubins, né? E eles falam como, na verdade, a ligação dos 2 querubins ali no Santo dos Santos, que no texto, se não me engano, em Êxodo, quando fala da construção dos querubins, tem muita ligação com as histórias do Gênesis, onde tem muita ligação com 2, né, com a luta da primogenitura, por exemplo, entre Jacó e Esaú, entre José e os irmãos também. Então, veja só, um site judaico, né, conseguindo ver todas essas coisas que, quando a gente tem o Novo Testamento, a gente tem um entendimento melhor, porque é pela luta da primogenitura que a gente vai ligar com 144 mil, veja só a beleza de tudo isso, né? Onde nós seremos, como o Apocalipse fala, né? O livro do Apocalipse fala isso claramente, onde seremos um reino de sacerdotes, né? O Apocalipse ali 14, inclusive, fala da primogenitura, ligação com isso, e fala dos 144 mil, né, que vão reinar com Cristo. Então, realmente é essa luta, né, que, em resumo, que desde o Gênesis a gente vê, onde, se a gente for fiel a Cristo, né, isso implica também sair da religião, ter a visão espiritual das coisas, a porta aberta, né, como a gente mostrou em alguns estudos aí nos sites, que essa é a revelação para a gente chegar a isso, né? E a gente vai mostrar coisas bastante interessantes, né, como as vestimentas do sacerdote, da própria noiva, né, do branco, né, ali, veja só as bordas aqui, como está muito ligada a uma asa, inclusive aquela mulher do fluxo de sangue que toca nas vestes ali na borda, como se estivesse tocando ali nas asas de Cristo, tem muito significado, inclusive muito significado simbólico das asas, né? Mateus 23, inclusive, onde as asas fala de um alargamento, inclusive, onde os fariseus estavam ali se alargando, crescendo, porque tem toda essa ideia de irmos ao céu, né? Essa elevação, que inclusive o livro de Mateus fala muito sobre isso, né? O reino do céu. Então, pelo céu a gente vai, a gente cria asa, inclusive estudos ali do próprio Aleph Beta, né, judeus, novamente, que falam disso, né, quando vários textos, inclusive texto de Números, tem muita ligação de asa, inclusive. Então, tudo isso, o próprio estudo do Shema, né, como nós somos, Deus está preparando criaturas celestiais, veja só, desde o Antigo Testamento,
eles já conseguem enxergar isso. Né? Então as palavras de Jesus, de Paulo, dos discípulos, apóstolos, no Novo Testamento não são por acaso. Então aqui a gente vai ficando nessa introdução, e a gente vai mostrar outros temas ligados a isso, com estudos mais definidos em alguma parte. A gente vai do Gênesis no capítulo 3, vai ver aquela história ali do querubim, a queda de Adão e Eva, os querubins. A gente vai ver talvez passar alguma coisa da primogenitura, talvez não inicialmente, mas a gente vai ver em seguida. Depois tem um tema bastante interessante ali no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando Moisés é chamado, tem questão de anjos ali. A gente vai ver algumas coisas bastante interessantes que, inclusive, o site do Aleph Beta fala sobre isso. Eu vou passar um pouquinho sobre isso porque mostra essa questão de anjo. Tem algumas palavras bastante interessantes ali na chamada de Deus e na entrada para a Terra Prometida. Por quê? Porque a entrada da Terra Prometida é, em tipologia, em sombras, um pouco da entrada de volta ao Éden. Até outros estudos aqui falei sobre isso. Deuteronômio 30, se não me engano. Questão dos santos, inclusive, a ligação com o Éden. A gente vai falar um pouco de como Deus chamou Adão e Eva. Eles tinham duas funções ali no jardim, que era guardar, né, e servir. Como essas funções vão ser mostradas aos sacerdotes. Os sacerdotes são os futuros querubins, né, que vão reinar com Cristo. Estou até dizendo que sim, mas a gente vai mostrar isso e vai mostrar como aos querubins foi dado ali a função, não as duas funções, mas em Gênesis 3 eles meio que assumiram essa função. Inclusive o site do Aleph Beta fala uma coisa bastante interessante, que é: note só como o homem quer retornar a essa função que antes era de Adão e Eva, né, e que foi dado, pelo menos em parte, aos querubins. Né. Não à toa em Ezequiel, quando a gente vê ali falando da queda do Éden, né, que fala de querubim e etc., há essa confusão, está falando ali do inimigo, está falando ali de Adão e Eva. A gente talvez vá dar uma pincelada sobre isso também, por essa revelação, porque realmente nós, como eleitos, temos que voltar a ocupar essa função de guardadores, né? Guardadores da palavra de Deus e guardadores do Éden, das coisas de Deus, como querubins, e como vamos um dia, se eleito realmente formos, reinar com Cristo. Então é isso, espero que seja um estudo bastante proveitoso, e a gente vai estar sempre ligando com o livro do Apocalipse também. Fique com Deus, Deus abençoe a todos.